Eu quero dividir com vocês um texto esta manhã. I want to share some scripture with you. Queria que você abrisse as escrituras Open your Bibles if you can. em Marcos capítulo de número 6. Mark 6, E a nossa leitura é a partir do verso de número 30. starting from verse 30. Eu sei que o texto é conhecido. And I know it's a very well-known scripture. O milagre da multiplicação dos pães e peixes The miracle of the multiplication of the bread and fish. é o único milagre The only miracle que consta nos 4 evangelhos. that is told on all 4 Gospels. Esse dia And on this day, é o ápice da popularidade de Jesus. it was at the height of Jesus' Em popularity. nenhum outro momento, And in no other moment in time Jesus reuniu tantas pessoas. did Jesus unite so Em many um momento people. depois, And then right after, ele voltou a reunir pessoas assim. he went back to put people together just like Foi a this. maior multidão The biggest crowd e o milagre mais impactante. and the most impactful miracle. As pessoas queriam fazer de Jesus o rei. People want to make Jesus king. Mas esse milagre começa de uma forma muito interessante. But the beginning of this miracle is rather interesting. Os discípulos de Jesus See, the disciples of Jesus, estão operando milagres. they operate miracles. Marcos 6:30 diz assim: Mark 6:30 says, Os apóstolos se reuniram a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. then the apostles gathered to Jesus and told him all things, both what they had done and what they had taught. Havia muita gente indo e vindo, Many people were coming and going. a ponto de eles não terem tempo para comer. They didn't even have time to eat. E Jesus lhes disse: So Jesus said, Venham comigo come aside para um lugar deserto to a deserted e place descansem um pouco. and let's rest for a while. Veja que não é o trabalho See that it's not the work que motiva Jesus, that motivates Jesus, mas é o descanso but the rest que o move naquele dia. that moved that day. Muitas vezes, Many times nós estamos pensando we think que é o nosso trabalho, that our work, o nosso esforço, our effort, mas Ele quer nos conduzir but he wants to conduct a uma us posição de descanso. in a position of rest. Diga comigo, descanso Say with me, rest. não é uma condição. It's not a condition. Diga, descanso Say rest é uma posição. is a position. Diga hoje, Say today, o nosso Deus our quer God nos levar wants to a take uma us condição de to a descanso. condition of rest. Muitas vezes, And many times no trabalho religioso, in religious work, nós nos ocupamos we com occupy o esforço, ourselves with the o work, empenho, with the a effort, performance, with the performance. mas Ele quer nos conduzir But he wants to conduct us a águas de descanso. to still waters. O Salmo 23 Psalm 23 nos lembra reminds us que o bom pastor that the Good Shepherd nos leva takes us a águas de descanso. to those still waters. Hoje eu creio, And today I believe neste domingo pela manhã, by this Sunday o morning, Espírito Santo the Holy está nos Spirit conduzindo will conduct you a águas de descanso. to still Você waters. pode aplaudir ao Senhor por applaud the Lord isso. for this. Era um momento de muita atividade no It ministério. was a moment of great activity in the ministry. As pessoas iam e vinham numa grande quantidade. People were coming and going in great O numbers. texto diz que os discípulos não tinham tempo para comer, Scripture said there was no time to eat at nem all, para descansar. not even to rest. E Jesus olha para isso Jesus looks at this e não vê algo bom. and he doesn't see it as Ele good. prefere He prefers levar as to pessoas take people para um descanso. and rest somewhere. Muitas vezes, And many times nós estamos ansiosos, we get anxious, atarefados, busy, ocupados, occupied, e o Espírito Santo and the Holy quer Spirit nos conduzir ao descanso. wishes to conduct us to rest. Que o seu trabalho And that your work tenha um lugar de importância, has a place of mas importance, não seja o mais importante. but it cannot be the most important. Diga, é preciso Say it's necessary aprender to learn a descansar. how to rest. Naquele dia, And on that day, Jesus reúne os seus discípulos Jesus gathers all the e disciples os conduz a um lugar deserto. and brings them to a deserted place. Pega um barco, Brings a boat, entra na água, sits on the water, segue a um lugar deserto. and follows to a deserted Um dia place. de praia com os discípulos. A beach day with the disciples. Quem não se anima com um dia de praia? How could that not be fun, right? Eu imagino os discípulos fazendo planos. I imagine the disciples were making plans. Vamos para a praia, Oh, we're gonna go to the beach. vamos descansar com Jesus, Let's just chill with vamos Jesus. assar um pouco de peixe, Let's fry some vamos fish. conversar, Let's talk. brincar, Play. aproveitar. Enjoy this beautiful E day. eles seguem no barco. And they get on the boat. Mas a Bíblia diz But the Bible says, que conforme eles se aproximam da praia, as they approached the beach, eles percebem they noticed que uma multidão vai se reunindo. a crowd awaited them. E eu posso até imaginar I can already picture it. os discípulos pensando: The disciples eu thinking, achei que eu ia descansar, I thought it was gonna be a chill day. eu pensei que eu ia ter um tempo, I thought I was gonna relax. mas agora eu vejo uma multidão. There's a whole crowd of people over there. Eu penso em Pedro, I think of Peter falando: se eu souber, saying, if I knew
Quem falou que nós vínhamos? You know, who said we were coming? Eu corto a orelha. I would have cut his ear off. Eu imagino Tomé I imagine Thomas pensando, thinking, sabia que não ia dar certo. I knew this wouldn't work. Eu fiquei sabendo, And I knew, numa pesquisa, because of research, que foi Judas that it was Judas que postou uma selfie who posted the e selfie disse, partiu praia. that said, let's go to the beach. Quando eles chegam na praia, So they get to the beach, na expectativa de um descanso, expecting eles relaxation, encontram uma outra realidade. and yet they meet another reality. Havia uma multidão ali, There's a crowd there, com 3 características: 3 kinds: pobre, poor, faminta hungry, e doente. and sick. Pense em um ambiente Think of that. com muitas pessoas, Many people, milhares de pessoas, thousands, pobres, poor famintas Hungry e and doentes. sick. Como é possível descansar em um lugar assim? How do you rest in a place like that? Como How? aproveitar um dia assim? How do you enjoy a day like that? Eles estavam diante And they were before da maior multidão the greatest crowd que eles já haviam visto. that they had Pense lived to see. comigo. Think with me. Os discípulos de Jesus The disciples of vinham de Jesus, vilarejos pequenos, they came from villages, de uma vida simples. simple lives, E agora eles estão but now they're here diante de milhares de pessoas. for thousands, E eles têm milhares de pessoas, thousands, pobres, poor, famintas hungry, e and doentes. sick. Mas dentro disso, But under all this, eles tinham uma promessa de descanso. they had a promise of O rest. que eu quero dizer para você I want to tell you, é que não importa a circunstância. does not matter the Não circumstance, importa a circunstância. Does not matter the A circumstance. promessa de descanso your promise of rest permanece. remains. Eu não sei o que você está passando. I don't know what you're going through, Eu não sei qual a circunstância à sua volta. what situation Mas you're a in, promessa de descanso but the promise of rest permanece. remains. Eram pessoas com necessidade, People with needs, mas a necessidade não vai roubar o descanso. but their needs will not rob their Eram rest. pessoas com doenças, People with sickness, mas as doenças não vão roubar o descanso. the sickness cannot rob the Eram rest. pessoas com fome, People who are eram hungry, pessoas com problemas de financeiros, people who are financially mas isso troubled, não roubaria o descanso, But this will not rob porque the rest. aquele que prometeu o descanso Because the one who promised é rest fiel para cumprir. is faithful to fulfill Hoje eu it. vim com uma palavra I bring you a para a word sua vida e para a sua família. for your life and A family. circunstância The circumstance não rouba a will tua not posição rob your de position descanso. of Dê um rest. aplauso ao Senhor. Applaud the Lord. Nós somos criados para o descanso. We were made to rest. Na lei, In the law, trabalhava-se 6 dias you'd work 6 e days ganhava-se um dia de descanso. and earn a day of rest. Na graça de Deus, In the grace of God, descansamos um dia we rest one e day ganhamos 6 dias de colheita. and we gain reaping all throughout. Quando olhamos para a criação, When we look at creation, você vai perceber you notice que o objetivo era o descanso. the objective was rest. Observe comigo. I mean, look at us. Deus trabalha por 6 dias He works for 6 days, e no 7º dia ele descansa. and on the 7th he rests. Mas a Bíblia também diz But the Bible also says que Deus não se cansa. God does not get tired. Se Deus não se cansa, If he does not tire, por que ele descansou? why rest? É uma boa pergunta, sim ou não? It's a pretty good question. Deus trabalhou 6 dias Work 6 days, e descansou no 7º dia. rest on the 7th. Por que ele descansou? Why? Se Isaías diz If Isaiah says que ele não se cansa, that he does not tire, diga comigo, say with me, descansar rest não é para quem está cansado. is not for the tired. Descansar Rest é para quem sabe is for those who know que está pronto. the work is done. Deus não descansou porque estava cansado. God did not rest out of fatigue. Deus descansou porque tudo estava pronto. He rests because the work was done. Nós não descansamos porque estamos cansados. We don't rest because we're tired. Nós descansamos porque confiamos que tudo está pronto. We rest because we trust that it is finished. Diga comigo, por favor, ouça. O descanso The rest, é um privilégio it's a privilege de quem confia. of those who trust. O descanso é um privilégio de quem recebe. Privilege of those who receive. Observe. Observe, Tudo que Deus criou, everything that God created na ordem da criação, in the order of creation deu condição was given condition porque vinha na sequência. because it came in order. Tudo que Deus criou no primeiro dia, Everything that God made on the first day criava condições para o que vinha no segundo. was given conditions for the E second. o que foi criado no primeiro e no segundo, What was made in the first and second dava condição para o que vinha no terceiro. gave the means for the third.
Para explicar melhor, To put it this way, eu simplifico assim. I'll simplify it. Deus não criou o boi God did not make bulls sem antes ter criado o capim. without grass. Primeiro ele cria o capim First there was grass, e depois cria o boi. then there was bulls. Eu não consigo imaginar Deus I can't imagine God criando o boi creating, bulls. e depois perguntando o que eu dou para esse bicho comer. I was like, what am I going to feed this thing? Antes que o boi fosse criado, Before it was created, o capim foi criado. the provision was created. Porque tudo que Deus cria aqui Everything that God creates dá here condição para o que vem depois. gives condition for what comes after. Ouça, Listen, o teu Deus your God cria provisão creates antes provision de surgir necessidade. before necessity. Se tudo que Deus criou So if everything that he made dava condição gave the e means provisão of provision para o que vinha depois, for all that was to come, quem foi o último a ser criado? who was the last to be created? Quem foi o último a ser criado? The last to be created. O homem foi o último a ser criado. Man. Quer dizer que tudo que Deus criou nos primeiros 5 dias All that was made in the first 5 dava days condição, was the means provisão, and provision sustento para o que vinha no sexto dia. for what came on the Antes sixth de day. você ser criado, Before you were antes created, do homem ser criado, Before man was Deus já made, havia preparado God had e already suprido prepared todas and as sufficed coisas everything para que ele não tivesse for that you só minuto would not de spend a minute necessidade. needing. E então no sexto dia, And so on the sixth day, Deus cria o homem. God made man. O primeiro dia First day do homem of man seria o sétimo dia. would be the seventh. O primeiro dia do homem The first day of man seria o sétimo dia. would be the seventh. Adão é o novo gerente da terra The new manager of earth e ele acorda para o seu primeiro dia de trabalho. shows up to the first day of Se work, apresenta diante do seu Criador presents himself before the e Creator, diz assim: estou pronto para começar. and says, here I am. E então o Criador diz: vamos começar. The Creator said, let's E ele begin. fala: por onde eu começo? All right, where do I go? E ele falou: no meu reino, In my kingdom, as coisas começam pelo descanso. things start with rest. Então o primeiro dia de trabalho First day on the job, foi descansar. rest. As coisas de Deus começam quando a gente descansa. The things of God begin when we rest. As coisas de Deus começam quando você se livra da ansiedade. When you rid yourself of As coisas de anxiety. Deus não estão na nossa atividade, They're not in our division, mas estão na nossa posição de confiança. but in our position of trust. Quando a gente olha para a Bíblia, We look at the Bible. a viração do dia acontece em qual horário? The turning of day happens when? O nosso dia começa quando amanhece. Our day begins in the Mas na morning. ideia bíblica, o dia começa quando anoitece. But in the Bible, it begins right after the Portanto, o night. dia não começa quando a gente vai trabalhar. For us, it starts when we go to Na work. ótica de Deus, But with God, o dia começa the day begins quando a gente vai descansar. when you rest. Quando os discípulos estão atarefados, When the disciples are no busy, texto que nós estamos lendo, in the scripture we read, Jesus disse: eu preciso começar algo novo com vocês. Jesus said, we got to do something new. Projeto de descanso A project of e de rest. confiança, and of trust. para que vocês possam ver So o that you may maior see milagre. the greatest Eu miracle proponho descanso. that I could ever give you. Diga para quem está perto de você, diga: um dia de descanso Tell your neighbor, one day of rest produz mais produces more do que um mês de ansiedade. than a month of anxiety. Um dia de fé produz mais do que um ano de angústia e ansiedade. One day of faith produces more than a year of anguish. Quantos entendem isso? How many understand this? Um momento de fé pode produzir mais que um ano de trabalho. A moment of faith can produce more than a year's work. Esta não é uma mensagem contra o trabalho. It's not a message for when I work, Essa é uma mensagem para organizar seus pensamentos. but to put together your thoughts. Quando a gente aprende a descansar, When we learn how to rest, a vida se torna mais tranquila. life stills. Você sabe o que a Bíblia diz? You know what the Bible says? O choro dura uma noite, The weeping may last a night, mas a alegria but the joy vem ao amanhecer. comes in the morning. E alguns perguntam: quanto dura esta noite? Some ask, well, how long is this night? E eu te digo: a tua noite And I say, your night depende will da depend tua capacidade de descansar. on your capacity to rest. Quem aprende a descansar, If you learn how to rest, a noite dura um segundo. the night was a second.
Quando uma pessoa dorme bem, When you sleep well, ela deita, you lay down, fecha os olhos, you close your eyes. e quando abre, When you open a them, noite passou. the night has passed. Mas quando uma pessoa não descansa, A bad night's a sleep noite parece uma eternidade. feels like forever. Ela vira de um lado, You toss ela se mexe pro outro, and you turn. ela levanta, You get up. ela olha o celular, You check the time. ela bebe água, You get some water. ela vai ao banheiro, You go to the bathroom. e a noite é longa. The night Mas keeps quando a going. gente descansa de verdade, But when we learn to o rest, tempo do choro, in the time o of tempo da weeping, noite, the time of the dura night, só um momento. and in a O que eu moment, preciso I don't need é it. aprender a Understand. descansar. To rest. Não é sempre assim. It's always like that. Quando a gente deixa When we let it, que o descanso chegue, when we let rest as arrive, coisas acontecem. things start to happen. Talvez hoje você precisa Maybe today what you need descansar um pouco mais, is to rest a little more. confiar um pouco mais. Trust a little more. Essa era a condição dos discípulos. This was the condition of the disciples. Eles tinham uma promessa de descanso, They had a promise of rest, mas tinham uma realidade desafiadora. but a reality of challenges. O seu descanso Their rest não é uma condição. was not a condition. O seu descanso Rest é uma posição. is a position. Havia uma multidão de gente pobre, There's a crowd of poor people, faminta hungry people, e doente. sick people. E quando Jesus chega, When Jesus gets there, ele tem misericórdia, he has mercy, compaixão. compassion. Ele não anula o descanso, He doesn't put off the mas rest. ele coloca a atividade He puts it into activity em serviço do outro. and serving the others. Aquela multidão That crowd estava precisando needed de cura, healing, de libertação, liberation, de transformação transformation, e de provisão. and provision. E tudo isso And all of that estava no lugar was in the place que Jesus marcou that Jesus chose para o descanso. to rest. Por que estamos tão atarefados Why are we so busy e abrimos mão and we let go do nosso lugar de descanso? of our place of rest? É no lugar de descanso It's in the place of que as rest respostas chegam, that answers que os come, milagres são liberados. that miracles happen. Talvez alguém esteja tão ativo Maybe someone is que não so consegue active, mais vir à igreja, no longer coming to church, apenas assiste pelo online, simply watching online, não consegue mais congregar no longer coming e in diz: here. eu preciso de provisão, And I say, I need eu preciso provision. resolver I gotta problemas. solve my problems. Mas eu quero te dizer But I want to tell you, que neste lugar in this que place, Jesus reuniu that Jesus com os got seus discípulos with his disciples para descansar, to rest, é o lugar this is the place aonde o milagre where miracles, mais impactante the most vai impactful, acontecer. will E eu happen. sei que hoje maybe Deus today, te trouxe aqui God brought you para uma here manhã de descanso, for a morning of porque rest Ele já preparou. that He already Você prepared. não tem uma semana para You conquistar, don't got a week to porque conquer. Ele já conquistou He already a conquered for semana you que the Ele whole quer te week. entregar And He wants to na give it manhã to you. deste domingo. In this Sunday, Esta é uma semana this is a week para você andar em vitória. for you to walk in victory. Esta é uma semana This is a week para você se apresentar para a colheita. for you to present yourself to the Porque reaping. o Senhor Because the está te Lord entregando is giving you tudo aqui. everything. No passado, In the past, na antiga aliança, in the olden age, eles trabalhavam 6 dias. they would work 6 E no days. 7º dia, And on the 7th, eles iam diante do Senhor. they would go before the Mas Lord. de alguma maneira, But somehow, a igreja mudou isso. the church changed. A igreja decidiu The church que o decided domingo, Sunday, o primeiro dia, the first day, seria do Senhor. would belong to the Lord. Porque quando eu descanso, Because when I rest, eu recebo. I E receive. se eu já recebi, And if I ao receive longo da semana, throughout the week, eu apenas vou me apropriar. I simply walk right Hoje, through. nesta reunião, In this service, você está produzindo you are para a sua producing semana toda. for the whole Você está week. recebendo You are receiving para a sua semana for the toda. whole week. E você vai apenas And you simply colher, go, hold on, conquistar e everything that receber you o que Ele receive. está derramando sobre a tua Because it is vida being aqui poured hoje. over your life right here today. Você precisa entender You gotta understand, que tudo que Deus faz, everything that God does, Deus faz por meio da sua palavra. He does through His Word. Hebreus capítulo 11, verso 3 diz Hebrews 11:3 que says, tudo que foi criado everything that was created, de maneira visível visibly, foi criado was created pelo invisível. invisibly. E nós entendemos And we understand por esta passagem through this passage que o mundo natural that the é natural world influenciado por uma palavra sobrenatural. is influenced by a supernatural word. O que você vê What you see é criado
is por created algo que você não vê. by that which you don't see. Nós estamos falando. We speak. E enquanto estamos falando, And as we speak, existem criações, creation happens. coisas novas, New things happen. sendo geradas. Generated. Toda vez que você senta Every time you sit para down receber to e receive, reagir react a uma palavra, to a word, você está recebendo you receive algo novo de Deus. something new Quantos from podem God? levantar a mão e dizer amém, dar um aplauso ao How many Senhor? can say amen Eu or estou applause the Lord for recebendo this? algo de Deus essa I manhã. receive something new. A primeira vez For the first time na criação in creation, que Deus usa a palavra, that God uses word. Deus não a usa para comunicar. He doesn't use it to A communicate. palavra, The word, em primeiro lugar, in the first é place, usada para criar. is for creation. Ou seja, So, as suas palavras your words têm um propósito. have purpose. Antes de comunicar, Before elas têm o communication, poder they have the de power criar. of creation. E se você está usando bem as suas palavras, And if you choose your words eu tenho carefully, certeza que você está criando algo especial. you could create something real Se você special. está usando bem as suas palavras, If you use your words right, eu tenho certeza que você está colhendo bons frutos. you are reaping good E fruit. eu quero declarar aqui hoje, I want to declare today, se ele disse sobre descanso, upon the é rest, porque esses dias These days serão dias de descanso. will be days of rest. Mas muitas vezes, But many of the times, nós nos afastamos do descanso, we push away from rest porque olhamos para as circunstâncias. because we look at the situation. Dentro daquele milagre, Within that miracle, houverão algumas dúvidas. there are doubts. Primeiro, First, os discípulos disseram, dispense a multidão. the disciple says, disperse the crowd. Let them go. Muitas vezes nós queremos evitar problemas. Many times we want to avoid the Nós problems, queremos evitar desafios. avoid the challenges. Eu quero te dizer I want to tell you, que alguns desafios vieram a você some challenges will come para to you revelar algo maior to reveal something que greater você ainda não experimentou. that you have yet to see. Jesus não podia dispensar aquela multidão. Jesus could not disperse Era the crowd. necessário ter uma experiência ali. They needed to have that. Muitas vezes, And many times, Deus vai permitir que o desafio chegue, God will allow the porque Ele challenges vai to abrir come uma nova porta para você. for a new door is opening. E eu vim falar para algumas pessoas I'm talking to que some estão people now envolvidas em um desafio. who are here in a Ele está challenge. dizendo, vai ser a porta de um tempo novo. And he's saying that's what the Vai door ser a looks like. chegada de uma nova fase. For a new time. Você vai acessar You will um access milagre it. incrível. It was an incredible Quantos creem miracle. nisso? How many believe in this? E geralmente nós não descansamos And many times we don't rest por três questões básicas. for three basic reasons. A primeira First, e mais frequente and most é frequent, tempo. time. Os discípulos chegaram a The Jesus disciples came up to e Jesus. disseram assim, já é tarde, They said, it's late. mande todos embora. Send them home. Não temos tempo para isso. We don't got time for that. Muitas vezes, And many of the times, nós não aproveitamos we don't porque enjoy dizemos que não temos tempo. because we say we don't have Somos time. escravos do relógio. Enslaved to the clock. Estamos tomados por ele. Taken by Eu não it. tenho tempo para isso. I don't got time Eu for não tenho this. tempo para a igreja. I don't got time for Eu não church. tenho tempo para orar. I don't got time to pray. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia. I don't got time for the Bible. Eu não tenho tempo para um café com o irmão. I don't got time to sit Eu não down tenho with tempo people. para a comunhão. I don't got time for Sempre communion. dissemos, queremos viver melhor, We'll say, oh, I mas just eu wanna não live tenho better. tempo para isso agora. But I don't have time for that right now. Eu gosto muito de biografias. I like biographies. E na biografia de Lutero, In Luther's biography, tem um capítulo especial sobre sua agenda. there's a very specific chapter about his Diz que agenda. nos dias onde ele tinha mais desafios, In the days he was problemas a resolver, challenged the most with things to reuniões, solve, people to era o meet, dia it was a que ele day gastava mais tempo that he would spend the most orando time praying, e lendo a Bíblia. reading the Bible. Eu quero dizer para você Let me tell you something. que o seu tempo na presença, Your time in his seu presence, tempo de descanso your time of rest pode te tornar mais produtivo, can make you more pode te productive dar habilidades More e capacidades capable, more que só o able, Espírito pode te dar. in the way that only the Aprende Holy a ir Spirit can make nele you. e sair dele And to leave that cheio full do poder of the para power viver o extraordinário. to live extraordinarily. Não dê mais desculpas de tempo. No excuses in time. Uma segunda desculpa The second one, clássica classic, é o lugar. place. Aqui nada dá certo. Doesn't work here. Nesse local nada vai bem. This one doesn't go well. Aqui ninguém prospera. Here nobody prospers. Isso é muito difícil. No, this place is too hard. Muitas vezes Many of the times, nós damos a desculpa do lugar we excuse the e place, não vivemos. and then we don't live. Há um tempo atrás, Some time ago, um dos nossos pastores one of our pastors, que dirigia uma de nossas igrejas who led one of our churches,
chegou a mim came to me, trazendo a chave da igreja. bringing the keys to the E ele church. disse assim, pastor, And he said, Pastor, eu não consigo mais pastorear aquele lugar. I can't be a pastor anymore. Aquele lugar é muito difícil. That place is too As hard. pessoas são duras, The people are too não mean. cooperam. They don't É cooperate. um desafio muito grande. The challenge is far too Eu great. não quero mais estar lá. I don't want this place. E colocou a chave sobre a minha mesa. And he put the keys on the table. Eu peguei a chave, I grabbed them, olhei para ela I looked at them, e perguntei o que eu faço. and I said, okay, what do I do? Liguei para minha secretária Called my e secretary pedi que ela me chamasse um outro pastor. and asked for a new pastor. E quando esse outro pastor chegou, When this new pastor came in, eu disse para ele, rapaz, você deve estar orando muito. I told him, you must have been praying a lot. Papai sorriu para você essa manhã. Father smiles upon Suas you. orações chegaram ao céu. Your prayers have been answered. Nós gostamos do show, fala a verdade. No, really, talk about the show, right? E eu falei, estende a sua mão. And I said, reach your hand Deus out. tem algo para você. God has something for you. Ele estendeu a mão. And so he did. Eu peguei a chave I grabbed the key e coloquei na mão dele. and I put it on his Falei, hand. Deus está te dando uma igreja I próspera. said, God is giving you De a povo prosperous acolhedor, church of a good people participativo, that uma grande participate. igreja A great está church chegando nas suas mãos. that is coming into your hands. E ele disse, obrigado. And he said, thank you. E foi embora. And he left. Passado alguns dias, A couple days went by. a minha secretária chama no Secretary telefone. calls up on the phone. Pastor está aí Pastor, you there? e quer falar com o senhor. He wants to talk to you. Eu falei, ele descobriu. I said, oh, he figured it out. E ele entrou na minha sala chorando. So he came into my office crying. E eu falei, ele descobriu. I said, okay, he found out. He Mas ele found olhou out. para mim e falou, o senhor é um pai. Looked at me and said, you're a father. Que igreja maravilhosa. What a wonderful Que church. povo bom. What a wonderful Que people. gente cooperadora. They are so helpful. Ah, como estou feliz. I'm so happy. O nosso descanso está naquilo que confiamos. Our rest is in what we Se eu trust. confio que Deus é comigo, If I trust se eu that God is confio with que Ele me, já me abençoou com todas as If I trust bênçãos, He has already se eu confio que a blessed me, graça e o favor estão sobre His grace and mim, favor are aleluia, already with não me, há circunstâncias que vai roubar a minha then confiança. nothing can stop that trust. A terceira desculpa. The third excuse. A primeira é o tempo, First was a time. segunda é o lugar Second was e a place. terceira é o recurso. Third is resources. Eles estavam diante de uma multidão They were before a crowd. e eles perguntaram quanto precisa They asked, how much do we need para comprar pão. to buy bread? Judas Judas, era o tesoureiro, he was the money guy. foi fazer as contas. So he did some calculations. 100, 100, 200, 200, 300, 300, 400, 500. 400, 500. E ele gritou, And he said, tem 200. 200. E eles disseram, o dinheiro que tem The money that we got não dá para pagar o pão. will not buy them bread. Então a gente vive falando So we heard him que o speak tempo não é oportuno, that the time is no o good, lugar não é favorável, the place is e no o good, recurso é and insuficiente. the resources are E no porque não good. temos tempo, And since we don't não have time, estamos em uma boa posição, we're in the wrong ou place, não temos o recurso, and we got nothing to work dizemos with, assim, eu não posso descansar. We give up. Mas Jesus não olhou para o que faltava. Jesus did not see what was lacking. Nós precisamos parar com isso. We got to stop that. Estamos sempre olhando para o que falta. We always look for what's missing. Comecemos a olhar para o que tem. Look at what you have. É como aquela viúva. Like that widow Chegou diante de Eliseu who came to Elijah e disse assim, tua serva não tem nada, and said, your servant has a não nothing ser uma pequena botija de azeite. except just some oil. Nada e um pouco é diferente. Nothing and something is very different. Ela disse que não tinha nada, She said she had nothing, quando ela tinha apenas o pouco. but she had a little É a bit. nossa capacidade Our de capacity lidar com o pouco to deal with the que little pode nos levar ao muito. that can turn into Quem great. abençoa o pouco, quem trabalha o pouco, Who quem é blessed the fiel people no who worked pouco, a quem little, se who move worked no a little, pouco, who moved a little, chegará ao muito. will reach the plenty. O Deus que você serve The God that you serve é um Deus de multiplicação. is a God that multiplies Para a multiplicação, for the multiplication. não importa quão pouco tenha, Doesn't matter how little you have, ele se tornará muito. He makes it great. A multiplicação não são passos, It was steps, a multiplicação são saltos. leaps. Deus está chamando pessoas God is calling people que há algum tempo têm andado de passo em passo, that have been working just by mas se steps. prepare, But get ready. porque esse segundo semestre The second será o semester semestre de dar Will saltos. be the one of leaping. Alguém pega isso aqui, alguém toma posse Who disso got that? aqui. Who has that? Who Chegou wants o that? tempo de dar saltos no A time ministério. of leaping. Chegou o tempo de dar saltos The na time of igreja. leaping has Chegou o come. tempo de dar saltos na família. To leap with Porque your aquele family. pouco diante do Senhor se Because before the multiplica. Lord, it's already multiplying.
Jesus não pergunta quantos pães faltam. Jesus didn't ask how much bread are we Ele missing. pergunta quantos pães tem. He asked, well, how much we have. Essa é a questão. That's the question. Nós estamos olhando para o que falta. We look at what we're missing. Jesus está olhando para o que tem. Jesus sees what you have. Descansa com o que você tem. Rest with what you have. Confia naquilo que você tem. Trust in what you have. Trabalhe naquilo que você tem. Work with what you Porque é have. com o que você tem Because without what you que have, algo vai acontecer. something can happen. Não é com os que estão fora, It's not just those é outside, com os que estão dentro. but those inside. Não é com o dinheiro que não entrou, Not the money that didn't come é in, com o dinheiro que já chegou. but the money you have already. Você ainda está esperando o que falta? You're still waiting for the things you don't have. E ele diz: a semente But he says the seed de um novo começo of a new beginning já está em suas mãos. is ready in your hands. Aplauda o Senhor. Praise the Lord. O que Jesus faz naquele dia What Jesus did that day é nos ensinar um caminho, was to teach us the way de abundância. of the plenty. Ele então diz o seguinte: So he mande said- todos sentar. Everybody sit down. Uma posição de descanso. Position of rest. Ele não começa a trabalhar He doesn't work até que todos estejam acomodados until everyone is em accommodated uma posição de descanso. in a position of rest. A sua posição de descanso Your position of rest é um ponto de começo. is a point of beginning. Deus está começando algo God is starting something. quando você se assenta When you sit down e quando você descansa. and when you rest. Quando você para de confiar no seu esforço. When you quit trusting the effort, Quando você para de confiar nas suas qualidades. trusting the qualities, E você descansa nele. and you rest in Him. A sua ansiedade Your anxiety produz muito pouco, produces very little, mas o seu descanso but your rest produz extraordinariamente. produces extraordinarily. A primeira coisa que ele faz é: mande todos se assentar. First thing He does is Mande everybody sit todos down. se assentar. Everybody sit down. Uma posição de Position descanso. of rest. A segunda coisa que ele faz é Second tomar thing he o pão does. em suas mãos. He takes the bread in His hands. Ele toma o pão em suas mãos. Takes the bread in His hands. E quando ele toma o pão em suas mãos, When He takes the bread in His hands, ele ergue os olhos para o céu. He lifts it up to the heavens. Por um momento, And for a moment, Jesus tira os olhos da multidão, Jesus does not look at the crowd, daquelas pessoas pobres, all the poor people, famintas hungry people, e doentes. and sick people. Aquilo era um mar de necessidade. An ocean of necessity, Eram muitas necessidades. waves of needs. Mas ele muda o olhar. But He changes His look. Ele ergue os olhos. He looks up. A Bíblia diz que então ele mudou a posição. He changed the position. Eles estavam sentados. They were seated. Ele mudou a visão. He changed the vision. Ele tira os olhos da terra He looks away from e the ele earth. coloca os olhos no céu. Looks up to the heavens. Se você quer descansar de verdade, You want to truly rest? tire os olhos da terra Look away from the e coloque earth. os olhos no céu. Focus on heaven. Quando você olha para o céu, When you look up to the heavens, você para de olhar para o que precisa you stop looking at what e you você need, começa a olhar para quem pode dar. and you look at the one who can give. Quando você coloca os olhos no céu, You focus on the heavens. você para de ser governado pela necessidade You can be governed by e need, você passa a ser inspirado pela provisão. but now you're inspired by provision. Olhando para a terra, Looking at the earth, haviam bocas famintas, There are hungry mas mouths. olhando para o céu, But looking at heaven, haviam janelas abertas, the windows were da qual open viria a maior abundância. for the greatest abundance. No passo seguinte, And the next step, Jesus começa a agradecer. Jesus starts thanking. Até então, todas as palavras Up until then, the only words eram were palavras de necessidade. words of necessity, Era para não tem, saying we don't não dá, have, we don't got. é impossível. We can't. Mas agora, But now, Jesus está usando Jesus is uma using nova confissão. a new word. Ele está agradecendo. He's thanking. Antes que todos comessem, Before anybody began, antes que tudo fosse suprido, Before anything was ele done, já estava agradecendo. he was already thanking Porque God. ele entendia Because he knew. e já sabia como o céu funciona. And he understood how it Se eu works. acredito, If I já believe, existe. it's already Se eu existed. recebo, If I receive, já é meu. it's already mine. Ainda era pouco, It was still little, mas havia gratidão. but there was gratitude. A gente precisa mudar We gotta change a posição, our position, a visão our vision, e a confissão. and our confession. Quantos entendem isso? Do you get that? E então ele começa. And so he begins. O último passo, Last step, repartir. parting the bread. Repartir. Breaking the bread. Ser uma fonte doadora. To be a source of A giving. sua vida vai mudar. Your life will change. Você não descansa quando recebe? You don't rest when you receive. Você descansa melhor quando entrega? You rest better when you give. Porque
Porque você é um filho amado. You're a beloved child of Um God. filho amado não é necessitado. You don't go through Um needs. filho amado é um provedor. You're a provider. Deus te trouxe aqui hoje God brought you here today para mudar sua mentalidade. to change your state of mind Lembrar você, and remind you você não é um necessitado you're not que needy. precisa correr de um lado para o outro. You gotta run back Você and tem um forth. pai. You got a E o father. pai A father. fez de você Have made o alvo you da bênção, o alvo do blessed favor. and in favor. E então o que Jesus está mudando So what Jesus is é a changing atitude. is the attitude. Da atitude de quem precisa The attitude of those who need para a atitude de quem tem para dar. than those who give. O mundo divide as pessoas The world divides em people dois grupos: in two groups. doadores The givers e tomadores. and the takers. Os tomadores The takers pensando que vai chegar a eles, thinking that we'll get to mas them. os doadores But the givers já se enxergam already see em uma themselves posição in a privilegiada. privileged Você tem position. para dar, Because I have você something to pode give. oferecer. I have something to offer. Mas talvez você diga: pastor, você não me conhece. When you say, Pastor, you don't know Sim, me. é verdade. That's true. Mas olha só, But look, a Bíblia diz the Bible says, que as pessoas contadas people who are counted naquele dia on that day, eram 5.000 homens, 5,000 men, deixando de fora letting out mulheres e crianças. women and children from the list. Mas olhe com quem estava o pão. But look who had the bread. Não estava com os que foram contados. It wasn't with someone who Não estava counted. com os que foram It registrados. wasn't with someone who was O pão remembered. estava The bread com was quem não era contado. in the hands of someone who O didn't pão count. estava The bread was in com the quem hands não era of someone considerado. who wasn't even Porque quando considered. olharam para um menino, They looked at a little como o boy. menino pode suprir? How could he Como a suffice? mulher pode suprir? How could he provide? Procuraram entre os homens, They looked amongst entre men. os contados, And entre os que counted. têm nome, And the têm ones who fama, names. têm Who have posição, jobs, mas positions. encontraram But they no found pequeno, a little no one frágil, in the naquele que o no Senhor dare. escolheu, porque não é chose quem pode, to é o que Ele provide, pode, because He não é o que eu can. tenho, He é o has que Ele power. tem. He can. E então todos começaram a comer, So everybody ate e comer, and eat. até que a Bíblia diz And the Bible says, que todos ficaram satisfeitos. until everybody was full. E agora vem And there it comes, a minha mensagem. the message. Porque aos meus olhos, Because in my eyes, o maior milagre the greatest miracle não foi a multidão comer. was not the crowd eating. Pense comigo. Think with me. Eles eram pobres, They were poor, eram famintos they were hungry, e eram necessitados. and they were needy. E então Jesus diz: So Jesus said, recolham os pães que sobraram. gather all the remaining bread. Use o seu raciocínio um pouco. Just think with me. Você é pobre, You're poor, é faminto, you're hungry, doente and you're sick. e está há 3 dias And it's been 3 days para chegar à sua casa andando. for you to get back home. E você tem um pedaço de pão na mão. You got bread in your hand. Você devolve o pão ou guarda para amanhã? Do you give it back or keep it for tomorrow? Para garantir o caminho, To guarantee the way back, para que não falte amanhã. so that we don't, miss out tomorrow. Mas o que me encanta But what gets me não é o multiplicar do pão, is not the breaking of mas the é a bread, mudança da mentalidade. but the change of state of mind. Sim, eles tinham 3 dias para caminhar, They had a 3-day walk, mas na mente deles but in their minds, não havia preocupação com amanhã. I didn't have to Porque worry eles about tiveram uma tomorrow. experiência Because they com aquele que provê provision. e não deixa faltar. The one that Eu never vim lets aqui you go hoje te hungry. lembrar: Who se o comes Senhor to te them? convidou para o descanso, Who invited you to rest? descanse, So porque o rest. teu amanhã Because tomorrow já está provido is already e provided garantido. for. Não Guaranteed. andreis preocupados There's nothing com o que é to vez de worry. comer, In the one com o que é who vez eats. de beber, In the one who com o que é drinks. vez de vestir, To walk down. pois o Senhor The Lord já se preocupou has already com provided estas coisas everything. e Ele te convida And He invites para you um tempo for a time de descanso. of rest. Aplauda o Senhor e fique de pé. Applaud the Lord and stand up with me. Cadeias de ansiedade estão sendo quebradas. The strongholds of anxiety are Ativismo being broken. religioso, Religiosity ativismo do trabalho of work está caindo por terra. breaking down right now. O Senhor está te levantando The Lord hoje is lifting you up para ter uma atividade to have activity mais leve lightly e proveitosa and enjoy na it presença dele. in His presence. Levante as suas mãos. Lift up your hands. Eu declaro: I declare é tempo de receber, a time of receiving, descansar resting, e se mover and moving com uma nova mentalidade with a new de mindset provisão, of de provision, conquista of conquering, e de vitória
vitória, of victory onde todas as coisas upon all já things, são garantidas guaranteed. por aquele que prometeu. Those that are Ele é fiel, He is faithful. liberou uma palavra He gave you a e word algo novo of something está new. sendo criado. It is being Quem created. pode dizer amém? Who can say Eu amen? oro e declaro Now they que o talk- Senhor é contigo The Lord is with e you. Ele te abençoa And He blesses de forma you. plena e sobrenatural. Supernatural. Se você crê, dê um aplauso bem If you forte believe ao it, let's Senhor. applaud the Lord right Louve now. o nome do Senhor, In the exalte name ao of Senhor. Jesus right now. Derrama o teu Espírito, derrama o teu